O PSD e a Iniciativa Liberal viabilizaram o voto de pesar a Camilo Mortágua na Assembleia da República. Ele teve o suporte do COPCON, ele utilizou violência armada contra vítimas inocentes e ele fez parte de um comando que assaltou bancos, que desviou um barco e um avião, todos eles cheios de passageiros. Caríssimos amigos, o legado político de Camilo Mortágua e as suas ações marcaram de forma indelével a sua passagem pela história de Portugal e da Espanha. Mortágua foi uma peça-chave nas Brigadas Revolucionárias e teve um papel ativo em numerosas ocupações violentas no sul de Portugal, incluindo a notória herdade da Torre Bela. Mas o seu envolvimento em atos de violência armada contra civis inocentes é o que mais perturba. Ele participou em assaltos a bancos, desvios de barcos e aviões, colocou bombas em alvos muitas vezes civis, e está ligado à morte de várias pessoas, incluindo uma menina de apenas 22 meses em Espanha, considerada a primeira vítima de terrorismo nesse país. É incrível como o PSD e a Iniciativa Liberal, ao absterem-se, permitiram que a Assembleia da República aprovasse um voto de pesar a este homem, cujas mãos estão manchadas com o sangue de inocentes. O que isso diz sobre a memória política e a capacidade de avaliação histórica em Portugal? O PSD e a Iniciativa Liberal viabilizaram o voto de pesar a Camilo Mortágua na Assembleia da República, abstendo-se, e com isso permitiram a aprovação pelos partidos da esquerda e da extrema-esquerda. Eu não quero aqui evocar o homem Camilo Mortágua ou sequer a sua família, mas tenho que falar do seu legado político. Este homem esteve na gênese da fundação das Brigadas Revolucionárias em Argel e foi um dos organizadores de várias ocupações de propriedades no sul do país, onde a mais famosa de todas foi a herdade da Torre Bela. Ele teve o suporte do COPCON, ele utilizou violência armada contra vítimas inocentes e ele fez parte de um comando que assaltou bancos, que desviou um barco e um avião, todos eles cheios de passageiros. Este homem colocou bombas em alvos, muitas vezes civis. E mesmo que por detrás pudesse existir uma motivação política, mesmo que se a violência política contra a ditadura possa ter óbvias atenuantes, existiram aqui muitas vítimas inocentes civis, sem qualquer ligação ao regime, que sofreram com a morte e com ferimentos graves até ao fim da sua vida. Ora, as pessoas que utilizam a violência armada, como Camilo Mortágua fez, de uma forma anónima, cobarde e contra alvos civis, são designados em todos os manuais como terroristas e não como ativistas ou lutadores pela liberdade. Não se conhece no seu cadastro nenhuma ação em prol da democracia, nem tampouco da liberdade. Se não vejamos, a 27 de junho de 1960, na estação de Amara, em Espanha, ele fez explodir uma bomba incendiária que matou uma menina de 22 meses, chamada Begonha Urroz. Era considerada a primeira vítima de terrorismo em Espanha. Depois, a 22 de janeiro de 1961, acontece o famoso assalto ao Paquete de Santa Maria, feito por um grupo onde se incluía Camilo Mortágua. Neste assalto foi assassinado João José do Nascimento Costa, que era o terceiro piloto do Paquete de Santa Maria, que nunca chegou a conhecer a sua filha, Cristina Maria Silva do Nascimento Costa. Essa menina tinha nascido há apenas 10 dias. Antes dele foram baleadas pelas costas mais duas pessoas, entre as quais o médico a bordo, o Dr. Cícero Campos Leite. A 15 de maio de 1967, Camilo Mortágua, Palma Inácio, também conhecido por Palma Massas, António Barracosa e Luís Bem-vindo assaltaram a filial do Banco de Portugal na Figueira da Foz. Com armas, navalhas, ameaçando a vida dos filhos dos gerentes, roubaram a quantia de 30 mil contos, o que é cerca de 4 a 5 milhões de euros aos dias de hoje. Tal como nos assaltos do PRP, de Isabel do Carmo e de Carlos Antunes, ou das FP25 de Otelo, muito se discutiu sobre o destino do dinheiro, mas pouco se conseguiu apurar até hoje. A Luar foi ainda responsável por vários assaltos de atentados à bomba e Camilo Mortágua esteve envolvido em vários processos de ocupações de herdades, até ele próprio ter comprado a sua herdade no Alvito. Neste país não há memória política nem capacidade de avaliar a história, o que é uma pena. O PSD já tinha antes votado quase maioritariamente a favor o voto de pesar ao Hotel Saraiva de Carvalho. Agora, com a sua abstenção, permitiu que a Assembleia da República votasse favoravelmente um voto de pesar a Camilo Mortágua. Isto é uma vergonha a acontecer quando a suposta direita está no poder. Isto não é aceitável. A glorificação de um criminoso por motivos políticos. Para nós é muito mais natural do que se possa pensar porque fomos acompanhando isto ao longo de 28 anos e, portanto, não é um choque, é natural. Sim, também é natural, mas quer dizer, o vosso pai não é outra pessoa qualquer, é uma pessoa com uma história específica. O que é isso? O que é o peso do apelido Mortágua, Joana? Não tem grande peso, é até bastante leve. É giro ter umas histórias para contar aos colegas e
quando éramos mais novas. E o meu pai desviou um avião, desviou um barco. É giro, assaltou um banco. Não deixa de ser giro, é giro, porque contar essas histórias e quando somos mais novas, até com piada e tal, mas para além disso não é uma coisa pesada. Não tinha por que ser. A herança que eventualmente possa existir não é familiar. A trajetória de Camilo Mortágua reflete uma das mais controversas e complexas figuras do cenário político revolucionário em Portugal, cuja vida foi pontuada por atos de audácia e violência que desafiam a percepção comum de heroísmo. Este personagem notório, cujas ações tiveram um impacto indelével, tanto em termos de política interna quanto de imagem nacional, é também um exemplo de como a memória histórica pode ser tanto glorificada quanto contestada, dependendo das lentes através das quais é examinada. Nascido em Oliveira de Azemães em 1934, Mortágua cedo emigrou para a Venezuela, onde começou a sua incursão pelas atividades subversivas que o caracterizariam. Regressando a Portugal, rapidamente se envolveu em ações de elevado perfil, como o assalto ao Paquete Santa Maria em 1961. Esta ação, liderada por Henrique Galvão, não foi apenas um desafio ao regime de Salazar, mas também resultou na morte do oficial Nascimento Costa, sublinhando o caráter letal das operações em que Mortágua participava. Os assaltantes portugueses liderados por Henrique Galvão e os espanhóis comandados por Jorge Sotomayor entram no Santa Maria no dia 20 de janeiro de 1961. Ainda sem entendimento entre os dois grupos sobre como o assalto deveria começar, portugueses e espanhóis instalam-se no barco. O diferente prolonga-se pela madrugada. Camilo é chamado para tentar ultrapassar o impasse. Com o tempo a passar, a oportunidade começa a fugir e, sem entendimento entre os líderes, são os homens que decidem avançar. Ganha a opção espanhola de entrar pela ponte de comando. Camilo Mortágua ficou responsável pelo assalto à Casa das Máquinas. Associando-se ao drill, Mortágua foi parte de uma série de atentados terroristas em Espanha, destacando-se o trágico bombardeio que matou a jovem Begona Roche. Este ato, inicialmente atribuído à ETA, mas mais tarde reconhecido como obra do drill, evidencia uma disposição para alcançar objetivos políticos à custa de vidas inocentes, colocando Mortágua numa posição muito mais sombria do que a de um mero opositor político. O seu regresso a Portugal, após um período no exílio na França e no Brasil, marcou o culminar da sua carreira subversiva, com o planeamento e execução do assalto ao Banco de Portugal em 1967. Este ato, ocorrido na Figueira da Foz, não foi apenas um golpe financeiro audacioso, mas também uma demonstração clara da capacidade de Mortágua para orquestrar crimes complexos sob o disfarce de ativismo político. O incidente do Banco de Portugal, apesar de não ter sido bem sucedido em termos de obtenção de fundos, pois as notas roubadas não estavam em circulação, tornou-se um símbolo de resistência contra o regime. Este evento não só desestabilizou a percepção de segurança nacional, como também provocou uma resposta imediata da PIDE, a Polícia Secreta do Estado, que agiu rapidamente contra os envolvidos. Intrigantemente, os tribunais europeus mais tarde absolveram os perpetradores, aceitando a narrativa de que o assalto tinha motivações políticas. Este julgamento, apesar de oferecer uma vitória moral a Mortágua e seus companheiros, também destacou uma disposição preocupante para reinterpretar atos criminosos, sob uma luz mais favorável, dependendo das suas alianças ideológicas. O apogeu da carreira de Mortágua veio após a Revolução dos Cravos, com a sua condecoração em 2005 pelo presidente Jorge Sampaio com a Ordem da Liberdade. Esta honraria foi vista por muitos como uma tentativa de legitimar retroativamente as ações de Mortágua e dos seus aliados, um fenómeno que levanta questões profundas sobre os critérios para honrarias nacionais e a moralidade de glorificar figuras cujas atividades incluíam atos de violência extrema e criminalidade. Hoje, a figura de Camilo Mortágua permanece polémica. Para alguns, ele é um herói revolucionário que lutou contra a opressão. Para outros, um criminoso que manchou a luta política com sangue inocente. A sua história serve como um lembrete de que a linha entre o ativismo e o crime pode ser ténue, e que a maneira como escolhemos lembrar e honrar as figuras do passado reflete não apenas nossos valores históricos, mas também nossos dilemas éticos contemporâneos. Para Camilo Mortágua receber uma condecoração, foi necessária uma decisão autorizada pelos representantes eleitos pelo povo. Assim, se Camilo Mortágua foi condecorado, isso reflete, de certa forma, as ideologias dos eleitores que apoiaram Jorge Sampaio. Em resumo, a condecoração de Camilo Mortágua pode ser vista como um espelho dos valores questionáveis de uma parte significativa do eleitorado português. Conclusão: a história de Camilo Mortágua é um exemplo doloroso de como a violência e o crime foram glorificados sob o manto do ativismo político. A condecoração recebida em 2005, sob a presidência de Jorge Sampaio, não faz nada além de perpetuar a ideia de que em Portugal, frequentemente protege-se os errados e glorifica-se criminosos por motivos políticos.